Olá, eu sou Raquel Gonçalves e esse é o podcast Cultura em Pauta. Com o objetivo de dialogar sobre temas importantes da produção cultural em Rondônia, o projeto Podcast Cultura em Pauta conta com 5 episódios, com temas relevantes divulgados semanalmente. E neste nosso primeiro episódio, nós vamos discutir o que é cultura para você. Vamos conversar como as pessoas definem a cultura em Rondônia. Esse projeto foi contemplado no edital número 31/2021 da Sejusel Codec, na segunda edição Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital, para difusão de expressões culturais no eixo 4, produção de conteúdo digital, categoria M, com recursos do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel, FEDEC, Rondônia, através da Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc do Governo Federal. O projeto do podcast visa retratar, valorizar e dialogar sobre a produção cultural em Rondônia e é coordenado pelo sociólogo, produtor cultural e músico Márcio Guilhermon. Oi, Márcio, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou Márcio Guilhermon, tenho 1,78 m, sou negro, tô com o cabelo rapado na máquina 1, uma camiseta verde florida. Beleza? E o Márcio é um apaixonado pela cultura rondoniense, não é? A cultura rondoniense é maravilhosa, né? A diversidade é construindo igualdade, né? A gente consegue colocar numa mesma mesa um ateu, um cristão, um pastor, um pai de santo. É a coisa mais linda do mundo. Fico até emocionado quando isso acontece. Bom, antes de adentrarmos propriamente no nosso tema, deixa eu também me descrever para você. Eu sou mulher, sou jornalista, sou branca, loira, bem baixinha e hoje eu estou usando um macacão ocre. Bom, dá um Google aí depois para descobrir que cor é essa. Falando em cultura, a diversidade cultural é a composição plural de culturas que convivem juntas no mesmo território. As culturas advêm da formação étnica, que carrega não só traços raciais, mas também traços da cultura geral de um povo. Para falar mais sobre isso, afinal, o que é cultura? Nós recebemos hoje 2 convidados especiais. Ao meu lado esquerdo, eu tenho o Neto Regert, que é produtor cultural e músico. Oi, Neto, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é João Carlos Regert Neto, me apresento como Neto Regert. Tenho 1,80 m, sou branco, homem, cis e olhos e cabelos castanhos. Obrigada, Neto. Seja bem-vindo por aqui. Ao meu lado direito, eu tenho o Cledemar Jefferson, que é professor, articulador cultural e também criador do Ponto de Cultura Cone Sul Plural. Oi, professor. Olá, eu sou Cledemar Jefferson Batista, sou calvo, olhos claros, pele clara, sou do Sul e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Obrigada, professor. Bom, a cultura, ela é um complexo conjunto de elementos que envolve arte. Todas as linguagens artísticas possíveis, como pintura, escultura, outras artes visuais, artesanato, literatura, teatro. Também envolve educação, religiões, a religiosidade, culinária, idioma, enfim. É um campo vasto de misturas. E eu começo, então, perguntando aqui para vocês, na definição e na percepção do dia a dia de cada um, afinal de contas, o que é cultura para você, professor? Então, a gente percebe assim que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre o termo cultura, nem para enxergar o nosso universo de uma maneira sistemática, por exemplo, o que pode definir como a cultura se apresenta num determinado território, né? Mas mesmo porque o próprio nome aí ele abarca, né, uma gama de segmentos, advém lá do termo de cultivar algo, né, na plantação, mas hoje o termo cultura ele é utilizado aí na antropologia, na sociologia, nas artes de forma geral. Então, acho que essa busca pela identidade, essa percepção de quem nós somos
o meio em que nós estamos, né? Quais os elementos que nos caracteriza de forma diferenciada de outros povos, por exemplo, de outros lugares. A cultura é bastante vasta mesmo. É preciso que a gente pare para refletir sobre o termo e pensar sobre que cultura temos, como que a nossa cultura foi se constituindo, se construindo, né? E também pensar que a cultura tem artifícios. Bacana. Obrigada, professor. E para você, Neto, o que é a cultura? Então, são várias formas de se ver o que se trata, o que é a cultura, né? Muita gente entende que tudo que é produzido pelo ser humano e que possa ser repassado é entendido como cultura. Na parte de gestão pública, a cultura se divide em três áreas, que é a simbólica, a econômica e a cidadã. A simbólica é a questão da expressão, por exemplo, você expressar a sua arte, você expressar o que você sente através da sua arte. A cidadã, que é o direito das pessoas ter acesso à cultura, à arte e também a se expressar. E a econômica, que a gente sabe que a cultura gira a cultura hoje, eu não sei como está os números dentro da pandemia, mas antes da pandemia a cultura envolvia 4% do PIB nacional era gerado através das atividades culturais. Bacana. Agora que a gente já traçou esse panorama e consegue visualizar melhor o que é cultura, eu queria que vocês citassem um pouco pra gente algumas das manifestações culturais de Rondônia, porque é muito comum a gente pensar assim, quando fala em cultura, a gente pensa em manifestações culturais que estão longe da gente, mas o nosso estado também é rico nessas manifestações. Tô certa? Sim. É legal isso, às vezes na visão das pessoas de fora, né? Quando fala de Rondônia, um dia eu estava conversando com um cara de outro estado, ele fez um apontamento que eu não tinha atentado. Falei, poxa vida, estão lá na divisa com a Bolívia, né? Tipo, a gente está na divisa com Mato Grosso, com a Bolívia, né? A gente tem o costume dos mato-grossenses aqui, costume boliviano. Mas a gente tem algo assim de manifestações do nosso estado que a gente pode apontar e dizer, olha, isso é nosso? Então, eu sempre converso com as pessoas, principalmente quando eu estou trabalhando a disciplina de arte na escola, sobre o conceito de cultura, sobre essa percepção de cultura. E a gente não pode deixar de pensar, de refletir um pouquinho sobre as nossas origens, né? Costuma-se dizer que até mesmo onde não exista manifestação cultural, isso é um fenômeno cultural. Isso, até a ausência de manifestações faz parte da cultura de um grupo. Se a gente pensar, por exemplo, que Vilhena, nós temos muitos sulistas, existem esforços aí de manutenção da cultura gaúcha, por exemplo, através do CTG. No entanto, isso não se consolida, isso aí é fragmentado, né? Outras pessoas que vieram do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, que vieram aqui para a nossa região, eles passam a se inserir e muitas vezes não existe a manutenção de uma cultura de suas origens. Já houve esforços aí também aqui em Vilhena de se criar um grupo, um núcleo de cultura nordestina, mas não se consolidou. A gente tem que pensar também que nós estamos nesta era aí conhecida como sociedade líquida, né? Que tudo se transforma o tempo todo. As pessoas estão muito voltadas às vezes para o trabalho e aí esquece de repente de cultuar alguma coisa que pudesse lhe trazer prazer, satisfação, como é a questão da cultura, né? Que ela se manifesta na dança, no teatro, no cinema, na fotografia, numa exposição de arte. Enfim, são tantas formas de se manifestar a cultura. Por isso que agora há pouco eu falei que existe artifícios. E artifícios no sentido de precisar de articulação dentro dos segmentos de área de interesse, né?
Nós precisamos consolidar, por exemplo, o teatro aqui em Vilhena, os movimentos de dança, a questão da música. Acontece muita coisa, no entanto, falta consistência. Talvez porque o nosso estado seja um estado novo, né? Quando a gente conversa, por exemplo, sobre a manifestação lá do Duelo da Fronteira, né? Dos bois bumbás de Guajará-Mirim, muitas pessoas de dentro do estado, aqui da cidade, não têm conhecimento, né? E às vezes um fenômeno que é valorizado por pessoas de outros estados. Mas enfim, eu acho que tem muita coisa por ser feita em prol da consolidação da cultura, de se criar umas marcas de identidade da cultura local. Agora há pouco o Neto citou aí, o Guilherme, a questão de onde nós estamos, né? Por exemplo, Mato Grosso, rasqueado, vários tipos de música que tem aqui no Mato Grosso e que ele não adentra no nosso território, embora no passado nós pertencíamos ao mesmo território, né? Rondônia e Mato Grosso fazia parte da capitania do Mato Grosso. Enfim, nós somos uma sociedade muito nova ainda e falta consolidar aí alguns elementos para que a gente tenha uma identidade. Bacana. E você, Neto, poderia citar para a gente alguma dessas manifestações? Assim, o professor já deixou bem claro também, né? Reforçando a importância de se conhecer, de se preservar, de valorizar um pouco dessa cultura também. Sim, então, por exemplo, dá para identificar uma coisa assim, como se fosse uma cultura que começou a ser criada localmente, um movimento que se chama beiradeirismo, né? Os beiradeiros, lá em Porto Velho. Envolve muito a música, as artes visuais e as artes plásticas. Principalmente a música, tem, por exemplo, a banda Quilobocada, a banda Beiraderia, também tem a Marcela Bonfim, que está trabalhando com essa questão da Amazônia Negra, que também envolve essa questão da beiradeiragem, né? Então, assim, é um movimento que se percebe que é um movimento próprio, assim, é como se fosse o Mangue Beach do Recife, e nós temos nosso é algo que não existe em outro lugar, é só nosso, né? Que é uma coisa assim, valorizando a questão beiradeira, porque assim, em Rondônia é como se fosse um estado meio que fragmentado em questão de população, né? Nós temos mais no Nordeste, numa região, tem, por exemplo, a maior, se não me engano, no Brasil, né? A maior cultura palmeirana do Brasil é aqui em Espigão do Oeste. Então, assim, é muito fragmentado, as coisas não se comunicam muito, assim, e dizer, olha, isso aqui pertence a... Isso aqui que saiu daqui, começou, criou aqui, mas eu acho que uma das coisas que está se destacando é essa questão da música beiradeira que acontece lá, principalmente em Porto Velho, né? Também, eu esqueci o nome do evento que acontece na fronteira Brasil-Bolívia, dos Reis lá. Festa do Divino. A Festa do Divino, que não é exclusivamente nossa, mas é nossa, né? Identifica a gente. Ela está aqui desde o século XVII, né? Que eles estão fazendo isso. São 11 comunidades que participam. Então, assim, a questão do boi bumbá, por exemplo, de Guajará, se vai lá para Parintins é um pouquinho diferente. Então, assim, as coisas começam a se adaptar, começam a ser criadas com a forma que a gente tem na região, porque esses tipos de movimentos eles dialogam com a região, o que tem as tradições locais, né? Por exemplo, o folclore local, né? Também envolve muita coisa, mas acho que dizer que, olha, isso aqui é de Rondônia, eu acho que a música beiradeira é um dos exemplos que começou a ser criado e que tem uma identidade própria. Nesse modelo de algo que vem de outro local e que a gente apropria, a gente tem o Flor do Maracujá também, Flor do Maracujá, que é de danças folclóricas, né? Também é a mesma coisa, ela tem, assim, ela foi uma tradição trazida de fora, mas ela já tem elementos, o tempo que ela está aqui já cultivada, ela já tem elementos locais envolvendo várias coisas, os indígenas, o beiradeiro, o seringueiro, que veio também para colonizar a nossa região, né? E todas essas manifestações que vocês citaram, festas, eventos que acontecem, que fazem parte da tradição cultural já do nosso estado, são poucos conhecidos da grande parte da população. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, então, sobre a importância mesmo de conhecer, de preservar, da gente valorizar, porque às vezes nós conhecemos pessoas que vão lá para Parintins para poder ver o duelo dos bois lá, mas nunca ouviram falar do duelo da fronteira, como o professor citou, em Guajará-Mirim. Por exemplo, se olhar... É que assim, é que nem eu falei, o estado é muito fragmentado. O bom dessas duas edições da Lei Aldir Blanc, que
propiciou muita produção local. Então você vai conhecendo coisas que você não conhecia que existia na nossa região, e tem coisas que é parecido ou melhor, a gente não acaba não conhecendo, né? E o que a gente percebe também é que muitas vezes tentam se matar algumas iniciativas de manifestações culturais, de consolidação de cultura. Por exemplo, se a gente for numa época de carnaval em Porto Velho, a gente vai perceber que é muito diferente de um carnaval aqui do interior do estado de Rondônia, porque não existe mesmo esse investimento, né? Existe aí muito preconceito também em relação a algumas manifestações. E talvez por Porto Velho ser uma cidade mais antiga, isso foi se consolidando, né? Tem uma história. E esses projetos que acontecem na questão da cultura são importantes. Por exemplo, a Valdete, do grupo de teatro Ancabuque, ela trabalha muito nessa questão do resgate do teatro de Rondônia, a história do teatro de Rondônia. Então, toda vez que se tenta se resgatar algum segmento, a história da música de Rondônia, né? Até mesmo nesse aspecto da colonização, de se pensar como que as cidades estão sendo constituídas, e o que está permanecendo em termos de tradição, e que cultura está sendo construída, né? São importantes. Eu acho que iniciativas como esta, de se pensar a cultura, de se falar sobre a cultura, pode fomentar aí um aprofundamento, né? E trazer aí alguns benefícios a médio e longo prazo. São essas iniciativas que fomentam a cultura. O fato de ser um estado jovem, né? Muita gente, os produtores, né? Os fazedores de cultura, tem a possibilidade de ser pioneiro, né? Em cada segmento. É muito importante isso. Como a Andrea estava falando no outro episódio, tem muito espaço, entendeu? E uma coisa que identifica a gente é a nossa música também, né? Que leva o nome de cada cidade. A gente tem produção daqui de Vilhena a Porto Velho, muita gente produzindo. E nessa atual situação que a gente se encontra, muita gente saiu da zona de conforto, né? Com os editais, eu acredito que estimulou bastante a produção em todos os segmentos de cultura no estado. Bom, a gente está aqui falando sobre e discutindo essa questão até de uma identidade cultural do nosso estado, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês também, carregando essa bandeira da cultura. Eu citei aqui no início que o professor Jefferson criador do ponto de cultura Cone-Sul Plural. Isso aconteceu lá atrás, né, professor? Numa época em que ainda não se era tão comum e a gente não tinha tantas frentes como tem hoje, né? Então, eu mantinha um diálogo bastante intenso com o João, que ele está aqui conosco, né, conversando. E num determinado momento de uma conversa informal, ele mencionou, né, tem um edital aí do ponto de cultura, e aí eu me lembro até hoje, né, de uma forma muito nítida. Aí eu falei, o que é isso? Porque eu nunca havia parado para pensar sobre o funcionamento da cultura em âmbito nacional, né? Os pontos de cultura é uma iniciativa aí, uma ideia, a princípio do ministro Gilberto Gil, quando esteve, né, à frente do Ministério. Enfim, ele criou essa possibilidade, né, os primeiros passos aí para esse modelo de desenvolvimento de cultura, que a gente espera que seja retomado o mais breve possível, porque naquele momento o governo do estado de Rondônia poderia proporcionar 30 pontos de cultura. Alguns deles poderiam ser aqui no Cone Sul do estado de Rondônia. E como eu já fazia parte de uma instituição que trabalhava a elaboração de projetos de forma geral, que era o grupo Beija-Flor, eu fui ler o edital dos pontos de cultura, né, daquela possibilidade. E nós escrevemos uma proposta e fomos o único ponto de cultura contemplado naquele momento, mesmo porque
os segmentos, muitas vezes, eles não estão organizados em torno de um CNPJ como era necessário naquele momento. Era preciso ter uma trajetória, ter um CNPJ, né? Hoje, para você ser considerado um ponto de cultura, basta se auto-intitular, se você, né? Enfim, mas é um projeto aí que precisa ser retomado. E aí, naquele momento, eu, diante do edital, me veio algumas indagações, né? Vou propor o desenvolvimento de algumas ações de cultura no Cone Sul do estado de Rondônia. E aí eu tive que pensar sobre a identidade cultural. Que cultura era essa que nós poderíamos fomentar? E surgiu o ponto de cultura Cone Sul Plural, pensando aí nos aspectos de resgate da história, da memória, uma reflexão sobre as etnias indígenas que já estavam nesse território. Na verdade, era só uma semente, era uma tentativa de começar a pensar a cultura para se chegar no momento que se pudesse fomentar a produção cultural de forma geral. E ela é um projeto simples, e foi nesse momento que nós nos aproximamos da Andréia, do grupo de teatro, de pessoas que trabalhavam a questão do grafite. Tentamos contribuir um pouquinho com a questão do artesanato, das artes plásticas, sempre nessa busca de uma identidade, de fomento, né? Mas isso foi só um momento mesmo, embora algumas ações que aconteceram lá a partir de 2009, 2010, 2011, eu vejo que tem desdobramentos até nos dias atuais. Quando a gente, de repente, incentiva alguém a escrever para um edital, eu acho que é um desdobramento, mesmo que mínimo, daquela época. Então tá muito bacana, mas eu preciso direcionar vocês aqui para uma questão muito importante. De um lado, na verdade, a gente tem aqui, né, para sintetizar rapidamente para o pessoal, a gente tem de um lado a discussão sobre a necessidade de uma maior participação da população nas questões culturais, de outro lado a gente tem a necessidade de que haja mais articulação para que a população participe. Mas eu queria que vocês dissessem para a gente um pouco, já caminhando também para o final desse nosso episódio, o que vocês esperam ou visualizam para o futuro da cultura em Rondônia, já que a gente está falando dessa necessidade de participação, falando sobre essa questão do incentivo, do fomento, das leis, como vocês visualizam esse futuro dentro do nosso estado? Bom, eu sou otimista. Eu acredito que com essa pandemia, eu acho que o relacionamento tem mudado, assim, dos produtores com o público. Eu acho que daqui para frente vai ter muita melhoria. O povo tem demonstrado mais interesse, porque eu acho que antes da pandemia não era um universo totalmente diferente. Que nem eu falei, muita gente saiu da zona de conforto, foi procurar as fundações das suas respectivas cidades. Eu acho que a gente já deu um avanço nessa questão. Professor? Embora, como eu mencionei, tudo é cultura, até mesmo a ausência de cultura. O que importa, eu penso que é preciso oferecer cultura para a população, é preciso que haja produção que traga desenvolvimento, traga prazer, traga enfim, uma visão de presente e futuro mais otimista aí para toda a sociedade. Bacana, professor. E você, Neto? Eu imagino assim que depois desse período, assim, vamos enfrentar vai acontecer um novo normal, assim, que as pessoas vão começar a circular mais, e eu acho que há uma necessidade das pessoas mesmo, muitas pessoas que há praticamente 2 anos e meio não saem de casa, não vão ver uma peça, não vão ver. E se isso for estimulado de acontecer, eu acho que
e esse público tiver conhecer as atividades, eu creio que vai procurar, assim, vai haver um boom de procura de atividades culturais, mas assim, tem que saber aproveitar esse momento aí, tanto o poder público quanto os artistas, produtores, tem que saber criar planos para, por exemplo, prender esse pessoal para começar a ter público para as outras atividades, né? Por exemplo, praças, ter atividades em praças, nós temos um parque ecológico, temos um museu também que vai abrir logo. Então, assim, saber aproveitar esses espaços e dar oportunidade para as pessoas acessarem a cultura, né? Tanto parte do poder público quanto a parte dos artistas também se escalar para poder mostrar sua arte ao público, né? Porque eu creio, na minha opinião, eu creio que vai haver um boom de atividades culturais. E as pessoas vão querer algo para passar, porque muita gente tá anos praticamente sem se fazer nada, sem poder sair, sem fazer nada. E, por exemplo, crianças também. Muitas crianças que também... Tem crianças que acho que nunca viu público na frente, assim. Deve ter vindo no máximo uma família. Nunca viu... Tanto é que tem um vídeo lá que fala das crianças que nunca viram público, assim, que elas ficam totalmente... Nunca viram uma aglomeração. Exatamente. Então, assim, que eu acho que é o momento. As pessoas vão querer sair, mas nesse momento que elas saírem, o que a gente vai oferecer para elas em troca dessa saída, assim? O que a gente vai poder mostrar para elas e o que pode até criar uma empatia para elas, né? Muito obrigada, Neto. Bom, eu gostaria de destacar também que quando nós falamos de cultura, nós estamos falando também de respeito à diversidade e à pluralidade, porque uma sociedade com diversidade que se pretende justa e democrática precisa de respeito ao que é diferente para funcionar. E dessa forma eu destaco para vocês que esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Cultura em Pauta. Um projeto que foi contemplado no edital número 31/2021 da Sejusel Codec, na segunda edição Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital, para difusão de expressões culturais, no eixo 4, produção de conteúdo digital, categoria M, com recursos, portanto, do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel FEDEC, Rondônia, através da Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Cultura em Pauta, discutindo o que é cultura para você. No segundo episódio, nós vamos falar de artes cênicas, teatro e performance em Rondônia. Eu sou Raquel Gonçalves e estive aqui com o Márcio Guilhermon, que é coordenador do projeto, sociólogo, produtor cultural e músico. Professor Cledemar Jefferson, articulador cultural e criador do Ponto de Cultura Conisul Plural. E com Neto Regerte, produtor cultural e músico. Muito obrigada e até o próximo episódio.